Deus, a paz do Senhor a todos. Eu quero trazer aqui uma reflexão breve da palavra de Deus para a sua vida, que está em Éfeso capítulo 5, versículo 18, que diz assim, amados: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, exaltado e louvado é o nome de Jesus. Essa palavra, querido Paulo, ele falando para a igreja de Éfeso acerca de não se embriagai com vinho que traz contenda, não se embriagais com aquilo que traz contenda para a sua vida, porque a gente vai ver no tempo de hoje que as pessoas estão se embriagando espiritualmente, as pessoas estão cada vez mais se afastando da fé, cada vez mais perdendo o brilho do Espírito Santo, deixando o fogo do Espírito Santo arder no seu peito para viver de qualquer jeito. A palavra de Deus, Paulo, ele fala que nós devemos cantar louvores e salmos e salmodiando ao Senhor, louvando e exaltando o nome de Deus. E eu quero trazer essa reflexão breve da palavra do Senhor, que diz aqui: o fogo do Espírito Santo aceso em nossos corações nos mantém a salvo dos perigos que nos cercam e também nos impede de cair em tentação. Se a gente buscar a face de Deus a cada momento, amados irmãos, se a gente buscar a cada dia intimidade com Deus em oração, a cada dia buscando o refrigério do Espírito Santo, cada dia a gente buscando a Deus na palavra, na leitura das Escrituras, a gente não vai cair nessas contendas que o apóstolo Paulo tem relatado para a igreja de Éfeso. Não se embriagueis com aquilo que traz dissolução, com aquilo que traz confusão para você, dentro da igreja. E eu quero deixar aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja hoje: medite na palavra de Deus. Para estar em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, você deve alimentar sua alma com a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a gente meditar na palavra de Deus, querido, a gente não vai ter essas contendas. Se a gente meditar na palavra do Senhor, a gente vai fortalecer o nosso espírito ao Senhor, a gente vai buscar ter mais intimidade com Deus. E muitas vezes, querido, poucas pessoas dentro das igrejas têm buscado a leitura da palavra de Deus. Eles têm fraquejado a cada dia mais no espiritual e têm buscado muitas vezes algo que muitas vezes é uma sintonia do mundo. Muitas vezes o mundo tem infiltrado dentro da igreja com força e as pessoas têm perdido o fogo do Espírito Santo, têm apagado o fogo do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E eu quero deixar aqui essa palavra. O primeiro ponto é ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser lâmpada para a tua vida, não tem que ser só no domingo quando vai para o culto, tem que ser todo dia na tua vida, na tua caminhada, para que você seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido em Cristo Jesus. E o segundo, querido, é ore com fervor. Somos instruídos como cristão a orar sem cessar. A oração é um combustível que mantém o fogo do Espírito Santo aceso em nossa vida. A gente tem que orar, buscar a Deus a cada momento, para que esse combustível esteja aceso na nossa vida. E aonde a gente for, no seu trabalho, aonde você for dentro da igreja, aonde você for nos evangelismos, tem que ter esse combustível aceso na sua vida, que nem um carro. Todo carro precisa botar combustível, senão o carro para. E assim é nós, querido. A gente tem que buscar em oração esse combustível estar aceso em nossa vida. Isso não pode se apagar. Em Levítico fala que o altar não deve se apagar,
tem que ser continuamente, tem que ser algo contínuo, com fervor e com alegria. Às vezes vamos para a igreja triste, hoje é culto, meu irmão, é a mesma coisa, as pessoas perguntam assim, não tem nada, tudo é a mesma coisa, mas a gente tem que ir para o culto com alegria, com exaltação, como Paulo fala em Éfeso, dizendo, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, com alegria. A gente tem que ir para o culto com alegria, com a meditação na palavra do coração, com oração sem cessar, buscando a face de Deus, amados irmãos. E o terceiro, querido, ardente, terceiro, adore ao Senhor com todo o seu coração. Atos 16, 25. Em meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava com louvores a Deus. Paulo e Silas estavam orando, buscando a Deus, mesmo estando carcerado, mesmo que foi chicoteado, preso, acorrentado, amarrado, mas Paulo estava louvando e exaltando ao Senhor. Por que isso, querido? Porque o louvor alcança as pessoas. Por que isso? Porque o hino toca no coração da pessoa. Foi assim que aconteceu, os cárceres foram abertos quando a gente louvamos a Deus, como a gente adoramos ao Senhor. Às vezes vamos adorar o Senhor só no domingo e a gente vai para o culto só para olhar para as pessoas, ver se você se vestiu bem, ver se você se arrumou bem. Não é assim. A gente tem que colocar a melhor roupa para adorar o Senhor, para glorificar o nome de Deus. E assim Paulo entendeu que a adoração, ela mexe no céu. A adoração, ela abre as comportas do céu. A oração, ela cura. O louvor, a adoração faz a pessoa se chegar mais próximo do Senhor. E a Bíblia fala aqui, querido, no Salmos 22, 3, torna conhecido que Deus habita no meio dos louvores de seu povo. O Salmos 22, 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quando a gente adora de verdade, quando a gente adora em espírito em verdade, o louvor se manifesta. O louvor tem que ser adorado não para o homem, mas para Cristo, para que Jesus seja glorificado em nós, Jesus seja glorificado na sua vida, não para se amostrar no culto, para saber se você canta bem, para saber se você adora bem, para saber se você é um ministro de louvor, que tem um vozeirão bonito. Não é assim. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração tem que ser fervorosa. Você tem que estar buscando a Deus todo dia na tua vida, senão o diabo, ele vai querer muitas vezes atrapalhar você. O diabo muitas vezes vai tirar a tua adoração para que você adore a ele. E não, querida, a gente tem que adorar somente ao Pai. Apóstolo Paulo, quando ele adorou ao Senhor, ele e Silas, os cárceres foram abertos, as prisões, aguilhões foram abertos. Por quê? Porque através da adoração, os aguilhões na sua vida vai ser aberto. Davi, quando ele louvava o Senhor, quando tocava sua harpa, a Bíblia fala que os demônios saíam de Saul. Os demônios que estavam aprisionando Saul saíam. Por quê? Porque a adoração, o louvor que é espiritual, aquilo que ele está cantando, a maneira que Davi estava adorando a Deus, que os demônios caíram por terra. Por quê? É a maneira que você adora, querido. Não é a maneira que a gente louva, não. Não é a maneira que você canta, não. Mas é a maneira que você adora o Senhor, que os demônios caem por terra. Viu, querido? E o quarto passo, faça jejum. O jejum é uma parte do fogo que reacende a chama espiritual, ou até que mantém o verdadeiro jejum. Envolve endireitar sua oração diante de Deus. O jejum, ele fortalece você. O jejum você chega mais próximo do Senhor. O jejum te dá mais intimidade com Deus. O jejum, ele leva você para outro nível. E eu vejo muitas pessoas sem jejuar, muitos crentes sem ter uma vida no altar, muitas pessoas que nunca jejuam na vida e muitas vezes quer ser usado por Deus, quer ser um canal de bênção por Deus, mas se consagrar não quer, orar não quer, meditação na palavra não quer. É preciso esses fundamentos, querido. Permita que o Espírito Santo se mova. Permita que o Espírito Santo se mova. Fomos administrados pelo apóstolo.
em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, para não sufocar o Espírito Santo, o cristão precisamos verificar em nossas vidas qualquer coisa que atue como obstáculo a obra do Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado de qualquer obstáculo que faz você perder a intimidade com Deus. Às vezes é um trabalho de segunda a domingo sem parar, o cara não tem tempo para orar, o cara não tem tempo para ter uma intimidade com o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo se mova dentro de você. Permita que o Espírito Santo te use de uma maneira sobrenatural, uma maneira que você seja uma bênção no reino de Deus. E muitas vezes a gente não permite que Deus nos use, nos capacite, nos leve para outro nível. E Deus, Ele quer nos usar, Deus quer nos capacitar, Deus quer fazer você um grande homem, Deus quer fazer você uma grande mulher, mas é preciso que você permita que Deus te use, permita que o Espírito Santo habite no seu coração, e Ele faça algo novo, que Ele te restaure, que Ele te renove. Atos 24, 12, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Estamos obviamente naqueles dias agora. As pessoas estão esfriando dentro das igrejas, as pessoas estão se apostatando dentro das igrejas, as pessoas gostam de oba-oba, de pula-pula, de festa, de rave, mas não quer intimidade com Deus, estão esfriando. As pessoas estão muito emotivas, lugar de muito emotiva, qualquer emoção traz alegria para a pessoa, mas quando acaba a emoção, a pessoa esfria, porque acabou a emoção, acabou a dança, acabou a festa, esfriou espiritualmente, porque a pessoa é muito emotiva. A gente deve parar com essas coisas, a gente deve buscar Deus sem cessar, a gente deve meditar na palavra de Deus sem cessar e permitir que o Espírito Santo se mova dentro de você. É essa palavra, querido, que eu quero deixar rápida para a igreja, para cada um de nós, que a gente possa ser útil no ministério, que a gente possa ser útil na obra de Deus, que a gente não possa ser as virgens nécias que estavam com a lamparina apagada, mas que a gente possa ser as virgens prudentes. Quando o noivo chegou, ele viu elas, olhou para elas e identificou que ela era as noivas que estavam esperando o cordeiro, era a noiva que estava esperando o noivo chegar, e abriu a porta e ela ceiou com o noivo. Sejamos as virgens prudentes que está esperando o noivo chegar, e quando chegar, ele vai levar a gente para bordas, ele vai levar a gente para ceiar com ele, viu? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.